15 de janeiro de 1947. Imagina a cena. Uma mãe passeando com a filha pequena num terreno baldio em Los Angeles. De repente, ela vê uma coisa branca na grama. Pensa que é, sei lá, um manequim de loja, sabe? Quebrado, jogado fora. Mas quando ela chega mais perto, a realidade é muito, mas muito pior. Não era um manequim. Era o corpo de uma jovem, nu, cortado ao meio com uma precisão que era quase cirúrgica. E é assim que começa um dos maiores e mais sombrios mistérios da história dos Estados Unidos. O assassinato, nunca resolvido, de Elizabeth Short. Aspirante atriz de 22 anos, que a imprensa logo batizou de Dália Negra. O caso virou uma obsessão. Hoje, com um monte de fontes aqui na nossa frente, registros do FBI, investigações de jornalistas, análises mais modernas, a nossa missão é mergulhar nessa história. Tentar separar o que é fato do que virou lenda. Vamos entender quem foi a verdadeira Elizabeth Short, por que a investigação foi, assim, um desastre completo e quais teorias ainda tentam resolver o que parece impossível. Vamos começar pela cena do crime, porque os relatórios da época já pintam um quadro muito bizarro. O corpo não foi só desovado ali, ele foi posicionado, tipo os braços para cima da cabeça, as pernas abertas, o torso cortado na cintura. E o rosto, nossa, tinha cortes terríveis que iam dos cantos da boca até as orelhas. Um sorriso macabro, que chamam de sorriso de Glasgow. Mas o detalhe mais estranho, talvez, seja esse. O corpo estava completamente sem sangue. E esse detalhe, a falta de sangue, foi a primeira grande pista. Ou, pelo menos, deveria ser. Isso junto com a precisão do corte na cintura. Uma técnica bem complexa chamada hemicorporectomia, meio que gritava duas coisas para os investigadores. Primeiro, quem fez isso provavelmente tinha conhecimento médico. Ou, no mínimo, era açougueiro. Não é algo que um amador faz. Segundo, e mais importante, o crime não aconteceu ali. Ela foi morta em outro lugar. O corpo foi drenado, limpo, mutilado e depois transportado para aquele terreno com um propósito muito claro: ser encontrado. Era uma exibição. Uma exibição macabra que contrasta totalmente com quem a Elizabeth Short era de verdade, né? As biografias deixam isso bem claro. A imprensa pintou ela como uma femme fatal, misteriosa, envolvida com a elite de Hollywood. Mas a realidade era muito mais triste e instável. Nascida em Boston, a vida dela foi cheia de dificuldades e tem um fato que parece de filme. O pai dela, depois de perder tudo na quebra da bolsa de 29, abandonou a família. Ele deixou o carro perto de uma ponte para todo mundo achar que ele tinha se matado. Anos depois, ele simplesmente manda uma carta, do lado, dizendo que estava vivo e morando na Califórnia. É um trauma gigantesco, né? E foi a busca por esse pai que levou ela para a Califórnia. Mas a vida dela lá continuou sendo, assim, uma sequência de instabilidades. As fontes falam de problemas respiratórios graves, ela teve que fazer cirurgia no pulmão, vivia de forma nômade, pulando de uma pensão para outra, dependendo de amigos, de homens que conhecia. E para completar a tragédia, durante a Segunda Guerra Mundial, ela se apaixonou, ficou noiva de um piloto da Força Aérea, o Major Matthew Gordon Jr. Ele morreu num acidente de avião na Índia, poucos dias antes do fim da guerra. Ela perdeu o que parecia ser a única chance de ter uma vida estável. E essa falta de um porto seguro, sabe, de alguém que fosse sentir a falta dela, é a chave para entender o que os investigadores chamam de a semana perdida. Ela foi vista pela última vez viva no dia 9 de janeiro. O corpo só foi achado no dia 15, 6 dias. Ninguém deu queixa do sumiço dela, porque, tragicamente, não tinha ninguém para notar que ela tinha sumido de imediato. Ela era invisível. Até que a morte a tornou da pessoa mais famosa de Los Angeles. Exato. Essa vulnerabilidade, essa invisibilidade foi que permitiu não só o crime, mas o circo que veio depois. E isso leva a gente para um ponto central que as fontes revelam. A investigação não fracassou só por falta de pista.
ela foi ativamente sabotada. Sabotada pela própria imprensa, que estava lucrando horrores com a história. Os jornais da época, principalmente o Los Angeles Examiner, de William Randolph Hearst, entraram numa guerra de circulação e usaram o corpo da Elizabeth Short como munição. Publicavam qualquer boato, qualquer detalhe, muitas vezes inventando coisas só para vender mais jornal. E eles não eram só observadores. Eles interferiram diretamente. Tem um dos atos mais cruéis de jornalismo que dá para imaginar, que a gente encontra nos relatos da época. Repórteres do Examiner descobriram o telefone da mãe da Elizabeth, a Phoebe Short. Eles ligaram para ela e, em vez de dar a notícia, mentiram. Disseram que a filha dela tinha ganhado um concurso de beleza. Pera aí. Eles fingiram que a filha tinha ganhado um concurso pra quê? Para extrair o máximo de informação pessoal possível. Queriam detalhes da infância, fotos, histórias da família, tudo sob esse pretexto feliz. A mãe, claro, contou tudo, super emocionada. Só depois que os repórteres conseguiram tudo o que queriam é que eles revelaram a verdade. A propósito, sua filha foi assassinada. Chega a ser inacreditável. Nossa! É uma crueldade que não dá nem pra processar. Isso vai muito além de um furo jornalístico. Totalmente. É exploração da dor no nível mais baixo. E não para por aí. Eles se ofereceram para pagar a passagem da mãe para Los Angeles, para ajudar com a identificação do corpo. Mas, na verdade, eles mantiveram ela isolada num hotel, longe da polícia e dos outros jornais. Tudo para garantir que o Examiner tivesse exclusividade sobre o sofrimento dela. A polícia desesperada para falar com a mãe e a imprensa escondendo a mulher. Enquanto esse circo acontecia, a polícia recebeu uma ajuda do suposto assassino. Alguém que se chamava o Vingador da Dália Negra enviou um pacote para os jornais. Dentro tinha itens da Elizabeth Short, certidão de nascimento, fotos, uma agenda com o nome de um dono de boate, Mark Hansen, na capa. Mas o detalhe forense mais importante que os arquivos destacam é que o pacote inteiro tinha sido limpo com gasolina. Exatamente como o corpo. A autópsia sugeriu que o corpo foi lavado, provavelmente com gasolina, para apagar qualquer evidência. Ou seja, era uma ligação direta entre o remetente e o assassino. Mas essa pista, que era sólida, se perdeu num oceano de lixo. Logo nas primeiras semanas, mais de 60 pessoas confessaram o crime. 60. E hoje esse número é de quanto? Hoje, passa de 500. É um fenômeno psicológico em casos assim de grande repercussão. Pessoas com problemas mentais ou buscando atenção confessam crimes que não cometeram. Isso consumia um tempo absurdo da polícia, que tinha que investigar cada confissão falsa dessa. E para piorar, a tecnologia da época. O último cara que a viu viva, Robert Head Manley, foi liberado com base num teste de polígrafo, que hoje a gente sabe que não tem validade científica nenhuma. A investigação já nasceu condenada. Com o fracasso da investigação oficial, o caso entrou no campo das teorias. E as fontes que a gente analisou, de livros a documentários, apontam para duas linhas de investigação amadora que se tornaram muito fortes. E o interessante é que as duas apontam para o mesmo perfil. Um médico. A primeira, e de longe a mais famosa, é a teoria do Dr. George Hodel. E a acusação vem da fonte mais improvável possível, o próprio filho dele, Steve Hodel, que ironicamente se tornou detetive de homicídios da polícia de Los Angeles. Depois que o pai morreu, Steve começou a juntar as peças e se convenceu. Para ele, o pai era o assassino. Uma das coisas que mais me chocou ao ler sobre o trabalho do Steve Hodel foi o que ele achou nos pertences do pai. Ele encontrou um álbum de fotos e dentro, duas fotos de uma mulher de cabelo escuro que ele jura que é Elizabeth Short. Junta isso com o fato de que o Dr. Hodel era um cirurgião genial e ele também achou recibos da compra de sacos de cimento, do mesmo tipo encontrado perto do corpo, de dias antes do crime. Mas a evidência que transformou a teoria de uma suspeita familiar em um fenômeno de mídia veio dos próprios arquivos da polícia. Em 1950, a polícia já suspeitava do Dr. Hodel em outro caso e botou escutas na casa dele. Numa das gravações, ele está conversando com alguém e diz a seguinte frase: "Supondo que eu tenha matado a Dália Negra, eles não conseguiriam provar agora. Não podem mais falar com minha secretária, porque ela está morta." Peraí!
Isso soa como uma confissão. A polícia tinha uma gravação de um dos principais suspeitos praticamente confessando e nada aconteceu. Como assim? Pois é. É aí que entra o contraponto que muita gente esquece. No mesmo relatório que tem essa transcrição, a conclusão dos detetives da época foi que as escutas, no geral, tendiam a eliminar este suspeito. Eles ouviram horas e horas de conversa. E essa frase, tirada de contexto, podia ser uma bravata, sei lá, parte de uma conversa hipotética. Eles não acharam que era prova suficiente. Além disso, a credibilidade do Steve Hodel, o filho, foi questionada com o tempo. Ele começou a atribuir ao pai dezenas de outros crimes, tipos do Zodíaco. Isso fez muita gente achar que as alegações dele eram exageradas, talvez uma obsessão. Então a teoria Hodel é quase um roteiro de cinema, mas com os buracos bem grandes. O que nos leva para a segunda grande teoria, do jornalista Larry Harnich. É menos espetacular, talvez, mas o trabalho dele conecta os pontos de uma forma assustadora. A teoria de Harnich também aponta para um médico, o Dr. Walter Bailey. Mas as conexões aqui são bem mais íntimas. Primeiro, a conexão familiar. A filha do Dr. Bailey era amiga da irmã mais velha da Elizabeth Short. Na verdade, ela foi madrinha de casamento da irmã. Então as famílias se conheciam. Ok, isso já é uma conexão que a outra teoria não tem. E a geográfica? É o ponto mais forte. A casa da ex-esposa do Dr. Bailey ficava a um quarteirão de onde o corpo foi encontrado. Ele conhecia aquela rua como a palma da mão. E claro, como Hodel, ele era um cirurgião importante, com toda a habilidade para fazer aquilo. E o motivo? O Harnich propõe um elemento psicológico muito forte. No fim da vida, o Dr. Bailey sofria de uma doença cerebral degenerativa que causa a deterioração do tecido do cérebro. Especialistas que o Harnich consultou dizem que essa condição pode causar mudanças drásticas de personalidade, comportamento violento. E ele tinha uma relação péssima com a ex-esposa e a filha que moravam naquela rua. Ele tinha deserdado as duas. A teoria é que deixar o corpo ali foi um ato de terror psicológico, uma mensagem brutal para elas. E o mais fascinante é que isso se alinha com uma análise original do caso. Um dos primeiros perfiladores do FBI sugeriu que o local de desova não foi aleatório, foi escolhido para chocar alguém específico que morava ali. A teoria do Bailey oferece um motivo pessoal e uma conexão geográfica forte, mas, como tudo nesse caso, continua sendo uma teoria brilhante, mas sem a prova definitiva. Então, o que tudo isso significa? Já se passaram quase 80 anos. Tantos outros crimes brutais aconteceram e foram esquecidos. Porque este caso, o da Dália Negra, continua a nos assombrar. Depois de olhar todas essas fontes, o que faz essa história ser tão persistente? Eu acho que é uma tempestade perfeita de 4 elementos. O primeiro, e mais óbvio, é seu mistério sem solução. A falta de uma resposta definitiva é um convite eterno para especulação, né? O segundo, imagino, é a natureza do crime. Não foi só um assassinato. Foi uma performance macabra. O sorriso de Glasgow, a bissecção, o corpo posicionado. A brutalidade foi teatral, quase cinematográfica no horror. Exato. O que leva ao terceiro ponto. O apelido. A Dália Negra. Foi uma criação genial da imprensa, inspirada num filme noir da época, A Dália Azul. Esse nome transformou a Elizabeth Short, uma vítima real, num ícone cultural. Um personagem. É quase uma marca. E essa marca foi criada no cenário perfeito para ela, que é o quarto elemento, a Los Angeles do pós-guerra. As fontes pincam uma cidade que era a própria definição do filme noir. Glamour de Hollywood na superfície, mas um submundo podre de corrupção e violência por baixo. A história dela virou o roteiro perfeito dessa dualidade. A jovem que chega em busca da fama e encontra o pesadelo. Exatamente. A combinação desses 4 elementos garantiu a imortalidade cultural do caso. E isso nos leva a uma última reflexão. Um detalhe que as fontes mencionam, mas que muitas vezes se perde no foco obsessivo sobre Elizabeth Short, o assassinato dela não foi um evento isolado. Fez parte de uma série de crimes que a polícia da época chamava de assassinatos de mulheres solitárias, que aconteceram em Los Angeles entre 1943 e 1949.
Várias mulheres, com perfis parecidos, foram mortas de formas brutais, e a maioria desses casos também nunca foi resolvida. Então, fica aqui um pensamento para fechar. A gente passou décadas focado em achar um único culpado, um único monstro, para Dália Negra. Mas talvez a resposta mais arrepiante não seja quem a matou. Talvez a questão mais importante seja que ela pode ter sido apenas uma vítima entre muitas, numa época e numa cidade onde um predador ou vários podiam agir impunemente. E Elizabeth Short foi simplesmente aquela cuja história, por uma combinação de razões brutais e aleatórias, o mundo decidiu nunca esquecer. Algumas histórias terminam. Outras simplesmente ficam em silêncio. Esse foi mais um caso que até hoje segue sem respostas. Se você gosta de mergulhar em mistérios reais, investigações inacabadas e histórias que ainda ecoam perguntas, inscreva-se no canal Histórias que Não Acabaram. Deixe seu like se esse vídeo te fez refletir e confira outros casos aqui do canal. Talvez a próxima história seja ainda mais perturbadora. Comente o que você acha que realmente aconteceu, porque enquanto não houver respostas, essas histórias não acabam.